Cara, essas duas notícias me deixaram muito mais confiantes e seguro pro jogo de quinta-feira contra a LDU. A primeira delas, o retorno do Davi Ricardo. Pra quem não viu, tá na lista de relacionados, vai viajar. A gente ainda não sabe em que condições, mas pelo menos um tempo eu acredito que ele tem ali a oportunidade de jogar. E o setor de defesa era um dos que mais me preocupava para essa partida. Porque, não me entendam mal, o Marçal tá fazendo grandes partidas como zagueiro, mas a gente tem que levar em duas coisas em consideração. A primeira, o Marçal já é um cara de idade avançada que quando tava no seu auge já tinha problemas físicos. Vocês lembram quando ele era titular absoluto do Botafogo, que ele jogava 3 jogos e machucava. Ele era um cara que frequentemente tinha problemas musculares. Então imagina agora que ele não tem sequência de jogos, tá com uma idade muito mais avançada e iria pro seu quarto jogo seguido, sendo esse quarto jogo na altitude. Eu tinha certeza absoluta que o Marçal, se jogar essa partida, em algum momento ele vai sentir e vai acabar precisando ser substituído. E não tinha ninguém no banco de reservas, a gente não tem zagueiro reserva. Então, a volta do Davi Ricardo me deixa muito mais tranquilo nesse quesito, porque o Davi Ricardo é um puta de um zagueiro e ele tem uma coisa que o Marçal não tem e que vai ser vital pro jogo de lá: velocidade. Essa é a principal característica de um jogo na altitude. O jogo fica muito mais rápido. E o Marçal, na velocidade, é a única parte que ele tem tido dificuldade de jogar na zaga. O gol do Felipe Anderson é até um exemplo. O Barbosa toma um drible infantil, mas quantas vezes a gente já não viu o Barbosa tomar aquele tapa e o Bastos recuperar? Ali, calhou do Felipe Anderson ter uma vantagem em cima do Barbosa e o Marçal não tem arranque para fazer aquela cobertura. O Davi Ricardo tem. Não tô falando que talvez ele bloquearia ali o chute do Felipe Anderson, até porque a vantagem era muito grande. Mas que ele ia chegar com mais chance de disputar, ia. E na altitude eu acho que isso vai ser vital. Então, mesmo que o Marçal comece o jogo, no segundo tempo ter o Davi Ricardo me deixa mais tranquilo. Da mesma maneira que se o Davi Ricardo começar o jogo e no segundo tempo ele cansar, sentir muscularmente, eu acho que o Marçal no banco me deixa muito mais tranquilo. E, obviamente, não tem como falar, o retorno do Arthur Cabral, assim, vai me fazer dormir muito mais tranquilo até quinta-feira. Porque se o Arthur Cabral não é relacionado, meu irmão, o que a gente ia fazer? Um jogo que é praticamente erro zero, porque se a gente errar, o jogo vai pelo menos para os pênaltis. Vai colocar o Joaquim Correa de centroavante na altitude, o argentino que menos sabe correr na face da terra e que quando tem a oportunidade da bola do jogo faz aquilo que ele fez contra o Palmeiras. Dá para confiar um jogo mata-mata ali nos pés do Joaquim? Cara, não dá. Dá para confiar no Mastriani? Não dá. E também o Ancelotti não confia, o Ancelotti não colocaria para jogar. Então imagina o Botafogo precisando de um gol lá sem centroavante. Seria desesperador, assim. Então, eu não sei quais são as condições do Arthur Cabral, mas só o fato de saber que ele vai estar em campo me deixa muito mais tranquilo. O próprio Newton, num jogo que talvez a gente precise defender um pouquinho mais no segundo tempo, é um cara que marca muito bem, é o líder em desarmes do Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes. Então, pro segundo tempo, que talvez a gente precise segurar, ele como primeiro volante ou até terceiro zagueiro vai ajudar muito. Então, tô bem tranquilo com isso aqui.